Então, pegue o seu exemplar, abra comigo o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, a saber, o capítulo de número 28. Versículo 10 a seguir. Na minha versão está assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a um certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a fez de travesseiro. Deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que era posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. No topo estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que está deitado eu darei a ti e a sua descendência. E a sua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei, por onde quer que fores, e te fareis voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir aquilo que eu tenho referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo disse: Quão terrível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e erigiu em coluna, e sobre cujo o topo entornou azeite. E o lugar da cidade, que outra hora se chamava Luz, deu o nome de Betel. E fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada em que empreendo, me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Poder se assentar? Coloque a sua Bíblia no colo ou no banco. Dá uma linda salva de palmas para Jesus aqui nessa noite. Eu não quero causar enfados. Me preste a sua atenção por alguns minutos. Olhe para mim. Jacó está passando um dos piores momentos da sua vida. Um momento tanto conturbado. Um momento de ruptura e de muitas dores. Devido à influência da sua mãe, ele vai cometer alguns erros. E uma decisão irrefletida e impensada. Ele decide enganar seu pai e trapacear o seu irmão. Influenciado por uma voz que de alguma forma vai causar dores. Jacó, ele decide mal e por conta disso vai haver consequências. Quando Esaú passa a saber aquilo que Jacó havia feito, o coração de Esaú é tomado de um sentimento de vingança. Ele está ressentido. E a decisão dele é matar Jacó. Rebeca, sabendo disso, vai orientar Jacó para que ele saia de casa. E vai em direção a Padã-Arã e ficasse ali na casa do seu tio Labão, até que a ira de Esaú fosse apaziguada. O texto diz que então Jacó pega todas as suas coisas e parte rapidamente, vivendo essa ruptura, sentido a Padã-Arã. O texto diz que ele é introduzido no deserto de Berseba, cansado e fadigado. Ele deita. O texto diz que ele pega uma pedra, faz de travesseiro e sonha. Deus vai marcar a sua vida naquele momento. Perceba que a viagem que ele faz não é uma viagem comum, é uma viagem parecida de São Paulo a Votuporanga. Segundo John McTour, é 600, 700 quilômetros de distância. Naquele tempo, hoje a gente fez isso em 6 horas, mas naquele tempo era 3, 4 dias, porque o meio de transporte
era o animal. Ele para no deserto porque ele entende aquilo que Champlin vai dizer no seu comentário, que as cidades daquela época eram muradas. Então, havia controladores de acesso, que abria as portas durante o dia e fechava durante o final da tarde. Por isso, quando ele chega no deserto, ele decide não continuar na jornada, porque ele compreende que continuando não haveria sucesso, porque chegando na cidade a porta estaria fechada. Mas é justamente aqui que Deus vai marcar a vida de Jacó, porque ele vai ter uma outra percepção. E qual? Enquanto a porta da terra está fechada, uma nova porta se abre. E a porta que se abre não é da terra, a porta que se abre é do céu. Deus me fez entender que melhor do que ter a porta da terra aberta, é melhor ter a porta do céu aberta ao seu favor. Porque quem depende da porta da terra depende do favor do homem, e o homem dá com uma mão e tira com as duas. Mas quem depende do favor de Deus, oh meu irmão, Jacó é marcado ali. Ele tem um sonho que transcende, que marca a sua vida. Ele vê seres angelicais. Essa história aqui é carregada de profundas lições, de uma maneira muito lacônica. Eu quero exaurir e aplicar ao seu coração algumas verdades aqui. Quem está disposto a ouvir, diga amém. A primeira verdade é que Jacó vai sonhar não no melhor momento, mas é no pior momento da sua vida. Deus me fez entender que há sonhos que nascem quando tudo está dando certo, quando as portas estão abertas, quando as coisas estão soprando ao nosso favor. Mas existem alguns sonhos que nascem mediante algumas dores, mediante algumas perdas, mediante aquilo que nós entendemos como prejuízo. Deus faz sonhos nascer nos piores momentos da nossa história. John Piper vai dizer o seguinte, que Deus é especialista em realizar os seus grandes momentos nos meus piores momentos. Repito, Deus é especialista em realizar os seus grandes momentos nos meus piores momentos. Até porque Deus não está preso na circunstância que eu estou vivendo. Deus não está preso ou não depende de um ambiente favorável para Ele fazer coisas grandes acontecer. E eu tenho uma palavra de Deus para entregar ao coração de alguém. Alguém recebe? Deus está dizendo, é nesse pior momento, nesse pior cenário, nesse pior quadro, que eu vou fazer coisas grandes e poderosas se manifestar na sua vida e na sua história. E o que, pastor? Aquilo que os olhos não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Segunda verdade, além de sonhar no pior momento, ele sonha no pior lugar. Que lugar que ele está? Deserto. A palavra deserto no hebraico é biadeber, no grego é barran, que na sua transliteração significa lugar aonde Deus fala. Perceba que Deus vai levar Jacó para um outro ambiente, para uma outra geografia, com uma única finalidade. Qual? Para que ele pudesse ouvir a voz do Senhor. Mas se você notar, Jacó é neto de quem? Abraão. Filho de quem? Isaac. Então ele já vem de uma casa onde Deus já falava. Então se Deus já falava naquele ambiente, por que ele cria uma ruptura para que Jacó pudesse então ouvir a voz dele? Porque na casa de Jacó, não somente Deus falava, mas Rebeca também falava. Escute-me, se eu estou em um ambiente onde há muitas vozes atrapalhando a voz de quem eu preciso ouvir, Deus vai criar um caminho de separação, para que nada interfira ou atrapalhe a voz de quem eu preciso ouvir. Repito, se eu estou em um local, em uma geografia, em um ambiente, onde há muitas vozes falando no meu ouvido, Deus sempre vai me pegar pela mão dizendo, sai daqui, porque nada vai atrapalhar o que eu tenho para a sua vida. E eu preciso dizer isso a alguém, Deus está te arrancando de alguns cenários, onde há muitas vozes atrapalhando a voz de quem você precisa ouvir. Mas Deus está dizendo, se eu determinei, quem validará? Se a minha mão está estendida, quem pode fazer voltar lá para trás? Porque o que eu determinei vai acontecer. Jacó está onde? Deserto. Deserto é faculdade do Espírito. Toda vez que Deus quer forjar alguém, leva esse alguém para o... Perceba que os maiores milagres que Deus realizou foi nesse cenário. Deserto. No deserto eles experimentaram
coisas grandes e poderosas. Em primeiro lugar, ele sonha no pior momento. Segunda verdade, ele sonha no pior lugar. Terceira verdade, ele sonha apesar de ter uma pedra. Repita comigo, pedra. Ele deita a sua cabeça sobre uma pedra. Pedra é um elemento cortante, que incomoda, que fere e que machuca, sim ou não? Perceba que ele não está em uma cama king está que um mexe e o outro não sente. E ele não está com a sua cabeça em cima de um travesseiro pena de ganso. Ele está com a sua cabeça em cima de uma... Mas a grande verdade é que mesmo ele estando com um elemento que incomoda, esse elemento não foi capaz de impedir que o sonho se manifestasse. Ou seja, ele está ferido, mas está sonhando. Ele está sendo machucado, mas está sonhando. Ensinando para nós que as pedras no caminho não são capazes de parar os sonhos de Deus sobre a nossa vida. E eu preciso liberar essa palavra sobre a vida de alguém aqui nessa noite. Pessoas que estão passando por esse momento de pedra, de angústia, de sofrimento, chegaram aqui sangrando, ferido, machucado, mas Deus está dizendo, mesmo ferido, continua sonhando, mesmo machucado, continua sonhando, mesmo sangrando, continua sonhando. As pedras não foram capazes de parar os sonhos de Deus sobre a tua vida. Então levanta a mão direita lá em cima e a esquerda também lá no terceiro andar. Nessa noite, assim diz o Senhor, as pedras não serão capazes de deter aquilo que eu projetei, porque assim diz o Senhor, operando eu, quem impedirá? Adore, adore, adore. Olhe para mim, ele sonha no pior momento, ele sonha no pior lugar, ele sonha apesar de ter uma pedra. E é engraçado, porque o sonho dele é inusitado. Qual é o elemento que ele vê? Uma escada. Deus poderia ter mostrado tantas coisas para Jacó, mas justamente mostra uma. E por quê? Porque Jacó era um tipo de crente que acho que aqui não tem, só lá em Itaquera. Folgado. Aqui tem? Não, aqui não. Jacó era um tipo de crente que gostava das coisas com muita rapidez, facilidade. Tudo que ele faz é com a intenção de cortar caminho, buscar atalho. Aí Deus mostra para ele justamente uma escada, mostrando que ministério não acontece dentro de um micro-ondas. Que 3 minutos está pronto. Deus não trabalha com micro-ondas, Deus trabalha com fornalha. E Deus não tira o pão do forno enquanto o pão não estiver pronto. Perceba que todos aqueles que Deus levantou, maior foi o tempo de preparação do que o tempo da execução. Quando o oleiro leva o barro, na sua formação e confecção para o vaso, primeiro ele leva a um lugar úmido. Ele estica o barro, pisa no barro, e ele permite que o barro fique ali por muito tempo para criar liga, resistência e durabilidade. Porque se não tiver resistência, quando for para a fornalha, se quebra. Porque tem muita gente quebrando porque buscaram o atalho. Aí Deus está dizendo, hoje eu tenho para você, não é um elevador, é uma escada. Ninguém começa de cima para baixo, mas de baixo para cima. Quem sabe subir degraus, valoriza o processo, não queima etapa, porque sabe respeitar o tempo do propósito. Tem gente que nasceu ontem e acordou hoje como apóstolo. Aqui não tem. Mas Deus está dizendo para o coração de alguém, continua segurando o tempo, respeitando o tempo, porque o que eu vou fazer é poderoso, é grande, é majestoso. Olhe para mim, ele não só vê a escada, ele vê seres angelicais. O que os anjos estão fazendo? Subindo. Vamos comigo. Os anjos estão? Espera aí. Anjos é um ser material ou imaterial? Ele é corpóreo ou incorpóreo? Corpóreo. Então se um anjo é um espírito, é um ser imaterial, então ele não depende de parede, nem de porta. Sim ou não? Mas o que eles estão fazendo? Com toda educação, cutuca o irmão que está ao seu lado, diga, se o anjo está subindo escada, por que você não quer subir?
Os anjos estão? Espera aí. Olha a ordem. Subindo e descendo. Não está assim, descendo e subindo. Revela como o céu reage. Como o céu trabalha. Há um princípio na física que diz que toda ação tem uma, e o céu também é assim. O céu mais reage do que age. Prova? Prova. Jesus disse, o pastor citou aqui, tudo que primeiro vocês ligar na terra, será ligado. O que liga na terra é a ação. Automaticamente há uma reação. Dá mais um exemplo? Atos capítulo 12. Pedro foi preso. E a igreja foi orar. A oração busca o anjo. E o anjo busca Pedro. Repito. A oração busca o anjo. E o anjo busca. A oração é uma ação no tempo, sim ou não? A oração sobe. Busca o anjo. Reação. Que desce aonde eles estão. Não orando, mas precisando. Pastor, dá mais um exemplo. Vou dar o número do celular de Deus que não dá caixa postal nem segunda linha. Se você não tem, eu te passo agora. Anota aí, 333. Anotou? Qual é o número? O que é isso? Jeremias 33:3. Clama-me, ação. Responder-te-ei, reação. Clama-me, responder-te-ei coisas grandes, firmes, que tu não. O que Deus está ensinando? Que toda oração não vai ficar do céu sem respostas. Você acredita nisso? É Deus dizendo, eu estou reagindo àquilo que você entregou. E o que subiu hoje, pastor? Subiu clamor, subiu jejum, subiu propósito, subiu intercessão. E o que vai descer? Socorro, livramento, provisão, providência, intervenção, milagre. Escuta, só que a visão não fica apenas no anjo. Perceba que Jacó não só vê anjo, ele vê o topo. Jacó não está limitado apenas na figura do anjo. Porque tem gente que é engraçado. Se você falar, Deus está aqui, diz assim, amém. Mas se você falar, o anjo desceu, diz, opa, mistério. Não. Jacó não quer ver apenas anjo. Ele quer ver quem está no topo. E quem está no topo? O Senhor. O Senhor estava revelando para Jacó, a sua vida virou uma bagunça. Tudo saiu das suas mãos. Mas a sua vida continua perfeitamente, rigorosamente dentro do meu controle. Olhe para mim, olha o que Deus vai dizer para Jacó. Eu sou o Deus do teu avô. Eu sou Deus do teu pai. E agora eu serei o teu. As experiências do passado e da sua parentela ajuda, contribui. Mas nada se compara quando você tem experiência comigo. Olhe para mim. Eu sou Deus do passado. Sou Deus do presente. Mas eu sou Deus do futuro. Jacó, o que eu estou falando com você é o que eu já disse com alguém lá atrás. E que se manifesta em você. Você é fruto da oração de alguém. E por mais que você esteja no campo da fuga, eu te parei aqui. Para dizer que você faz parte de um pacto e de uma aliança que eu falei com alguém lá atrás. E que não vai morrer em você. Mas vai continuar a partir de você. Olhe para mim. Deus vai falar com Jacó coisas absurdas. Coisas? E é muito louco. Pergunta por quê? Porque da minha ótica, humanamente falando, Jacó não merecia ouvir aquilo que ele está ouvindo. Eu sou contigo, te guardarei, darei a ti esse lugar onde você está deitado. Perceba que as ações de Jacó até então foram mais reprováveis do que aprovadas. O que ele fez com seu pai? Mentiu. O que ele fez com seu irmão? Enganou, sim ou não? Então, dentro da nossa ótica, o que Jacó merecia ouvir? Punição, sim ou não? Disciplina, sim ou não? Repreensão, sim ou não? Mas o que ele ouve? Eu sou com? Isso é louco.
na minha visão, ele merece punição, disciplina, repreensão, peia. Mas ele ouve algo tão diferente daquilo que de fato ele merecia, revelando o grande amor de Deus. Escute-me, como Deus ama falar com gente atrapalhada. Olhe para mim, Deus ama falar com gente atrapalhada. Porque tem gente que você conhece a vida dele, você sabe a história dele, aí Deus levanta o profeta e diz assim: assim diz o Senhor, eu sou com... Aí você olha e diz: mas como? Eu conheço a vida dele, todo torto, quebrado, arrebentado. Só que aquilo que Deus fala não está ligado ao momento, ao presente. O que Deus está falando está ligado já ao futuro. Ensinando que o meu momento não define quem eu vou ser amanhã. Para mim, Jacó é indigno, mas para Deus, Deus está dizendo: você está olhando para o momento de Jacó, mas eu estou olhando para quem ele vai se tornar amanhã. Toca na mão de 2 ou 3 e diga: não despreza o meu hoje, porque você não sabe quem eu me tornarei amanhã. Hoje, Jacó. Hoje, suplantador. Hoje, mentiroso. Hoje, enganador. Mas amanhã, Israel, príncipe de Deus, alguém que faz parte da aliança. Eu tenho uma palavra para dizer a essa igreja: como Deus ama os improváveis, Ele escolhe aquilo que ninguém escolhe, Ele escolhe a escolha, Ele escolhe os descartáveis, Ele regenera porque é obra do Espírito. E Ele está dizendo: eu vou impactar essa cidade, porque eu vou levantar os improváveis. Oh! Estou sentindo a presença do Pai aqui. Meu Deus. Decamanturi avasséria. Decalamanturi micandaramachai. Decamanturi miovanamahai. Deus vai na contramão da lógica. A lógica que é o perfeito, a lógica que é aquele etiquetado, a lógica que ele quer aquele de postura, aquele tudo bonitinho. Mas Deus vai aonde o homem não vai. Deus vai aonde o governo não vai. Deus vai aonde a sociedade não vai. Deus põe a mão aquilo que o salmista disse no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago terrível, de um charco de lodo. Eu estava na lama, caído no fundo do buraco, mas Ele me arrancou de lá. Eu estou sentindo a presença de Deus. Quem acredita nessa palavra, levante as tuas mãos lá em cima. Faça o barulho que o diabo não gosta de ouvir aqui nessa noite, vai. Oh! Oh! Decamassúria. Olhe para mim. O texto diz que Jacó acordou. Jacó acordou. Ele fica impactado. E ele vai chegar à conclusão: o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Não tem cara de igreja, não tem formato de igreja, mas Ele está nesse lugar e eu não sabia. Aí ele declara: quão terrível é esse lugar. Aí o texto diz assim, que Jacó, despertado, ele pega a pedra e pega o azeite. Vem comigo. Ele pega e ele pega. Que lugar que Jacó está? Deserto. Deserto é lugar de escassez. Sim ou não? Então faltou tudo ali, mas não faltou azeite. Vou te dizer de novo. Faltou tudo, mas não faltou. Profeticamente, Jacó vai fazer um ato. Ele pega o azeite e deita sobre a pedra. E ele declara: a partir de hoje não será mais pedra. A partir de hoje será Betel. A palavra Betel, Bet, casa. El, Deus. Então não será mais uma pedra, será casa. Profeticamente ele está liberando ou mostrando a forma como Deus age. Deus é o único que transforma corações de pedras em casa.
Vou repetir isso de novo. Deus é o único que transforma pedras em casa. Pastor, me explica. Ezequiel vai liberar uma palavra dizendo: eis que removerei de vós o coração e colocarei em vós o meu espírito. Azeite, espírito. E aquilo que Paulo lá vai corroborar na frente dizendo: não sabeis vós que sois templo do Espírito? Casa de Deus, templo de Deus, morada de Deus, e que Deus habita em vós. Deus é aquele que transforma o coração de pedra em uma casa. Você é um tabernáculo móvel de Deus, e Deus está dentro de você. Antigamente os profetas profetizavam da seguinte expressão: assim diz o Senhor está convosco. Mas depois que Cristo se manifesta, o Emanuel, que significa Deus dentro do barro, ele não diz mais: eu estou convosco, eu estou dentro de vós. Com toda a educação, pega na mão desse irmão bonito que está do seu lado, diga: vai dar glória ou vai ficar engasgado aqui hoje? Levanta a mão dele lá em cima com a sua. Você vai glorificar a Jesus aqui nessa noite. Vai. Sobe o volume e adora o teu Deus aqui nessa noite. Vai. Vai. Ele está dentro de você. E quem está conosco é maior do que aquele que está lá fora. Por isso ele não te deu um espírito de covardia, mas de ousadia. Porque nessa noite, assim diz o Senhor: eu estou me manifestando dentro de você. Aonde você chegar, eu chego. Aonde você pisar, eu piso. Aonde você colocar a mão, eu coloco. Aonde você chegar, eu estou contigo. Glória. Olhe para mim. Jacó, ele acorda e ele vai fazer uma oração. E nessa oração contém 4 pedidos. Repita comigo: uma oração e 4 pedidos. Quantos anos vocês estão comemorando? Uma oração, 4 pedidos, com 4 presentes. Toca na mão de alguém e diga: Deus tem 4 presentes nesses 4 anos de história. E o que eu vou dizer aqui vai nortear o ano que vocês vão trilhar até o 5º ano. Vocês acreditam? Quem recebe essa palavra, diga amém. A oração é: se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar, se o Senhor me der pão para comer, e se o Senhor me der paz. Ele está fazendo um 4º pedido com 4 letras P, que são 4 presentes. Primeiro, presença. Segundo, proteção. Terceiro, provisão. E 4, paz. Olhe para alguém e diga: presença, proteção, provisão e paz. 4 presentes. Nesse 4 anos de história, que vai nortear essa transição de 4 para o 5º. Vocês acreditam? Reage a essa palavra aqui nessa noite. Primeiro pedido, presença. Jacó poderia ter iniciado pedindo qualquer coisa, sim ou não? Mas ele faz questão dizendo: se o Senhor for com... Ele está dizendo: para eu ter sucesso naquilo que eu vou fazer, eu não posso ir na força do meu braço, eu não posso ir na minha capacidade, eu preciso da sua presença. A palavra presença no hebraico é panirra, que na sua transliteração significa aquele que caminha comigo continuamente, aquele que está junto. A palavra panirra significa não um relacionamento esporádico, que você sente ele uma vez por mês. Não, é um relacionamento profundo e contínuo. É como Jacó estivesse: eu quero caminhar contigo todo momento e todo dia, de manhã, de tarde e de noite, na segunda, na terça, na quarta,
na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, no feriado também. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Ele está dizendo: eu não abro mão da sua presença. E coisa boa é cantar com a presença. Coisa boa é pregar cheio da presença. Coisa boa é cultuar em um culto lotado da presença. Coisa boa é sentar perto de um crente, de um culto como esse, cheio, encharcado com a presença de Deus. Vê se alguém que está do seu lado está lotado também. Se tiver lotado, ele vai reagir agora. Levanta a mão lá em cima. Só quem ama a presença. Porque há muito culto que tem performance, mas não tem presença. Tem muito culto que tem aparência, mas não tem essência. Mas essa casa está sendo marcada nesses 4 anos com a doce presença de Deus. Porque aqui o que manda, o que sustenta, não é a nomenclatura de ninguém. O que manda não é título de ninguém. O que manda é a doce presença do Espírito Santo que habita nessa casa. E quando ele chega, tem isso, tem cura, tem batismo, tem poder, tem renovo. E Deus está dizendo: eu vou marcar esse aniversário com a minha presença. Oh! Glória! Glória! Paulo um dia estava angustiado, preso em Roma, carente de amigos. Ele escreve a carta a Timóteo, sua segunda carta, segunda missiva. No capítulo 4, ele declara, põe na tela se possível for. Verso 10, Demas me abandonou. Verso 14, Alexandre, o latoeiro, me prejudicou. Verso 16, todos da Ásia me abandonaram. Mas o verso 17, ele diz assim, consegue pôr aqui? Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Escute. A palavra fortalecer ali é um termo no grego chamado enduo, que significa alguém que está do lado de fora falando com alguém que está do lado de dentro. E alguém que está do lado de fora jogando força para quem está do lado de dentro. É Deus dizendo: todos te abandonaram, mas a minha presença não te abandonou, Paulo. Deus está dizendo para alguém: algumas pessoas se afastaram, outras se distanciaram, outras abandonaram, mas eu jamais te abandonei. Eis a razão porque a depressão não te devorou, a ansiedade não te consumiu, o medo e o pânico não acabou com você, porque a minha presença caminhou com você nesse processo. E você pode dizer como o salmista no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, porque eu sei quem está comigo. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nessa casa, e é Deus dizendo para alguém: sou eu que estou contigo nesse vale, sou eu que estou contigo nesse momento, sou eu que não permiti o seu pé vacilar, e eu não permiti a morte te devorar, sou eu que te protegi, sou eu que te guardei. A minha presença te acalma, a minha presença te fortalece, e a minha presença nessa noite vai te encher. Primeiro pedido, presença. Segundo pedido, proteção. O termo proteção no hebraico é shimahim, que significa o Deus que protege daquilo que eu vejo e daquilo que eu não vejo. Na minha vida e na sua vida existem inimigos que são visíveis e outros que são invisíveis. Aí Deus está dizendo: eu te guardo daquilo que você vê, mas eu protejo você também daquilo que você não vê. Eu preciso liberar uma palavra para alguém aqui nessa noite. O mal não vai te atingir, porque o teu Deus é livramento aqui nessa noite para você.
E Deus está desarticulando toda a ferramenta que foi preparada. Ele está dizendo: eu estou te guardando daquilo que você identifica, mas eu te protejo daquilo que você não consegue ter percepção. Tem coisas que estão acontecendo no mundo espiritual, cujo qual o diabo recebeu como oferenda para atuar na sua vida, mas enquanto a sua mão está levantada, Deus está cortando os laços aqui nessa noite. Deus está dando livramentos aqui nessa noite. A Bíblia vai dizer em 2 Reis capítulo 6, que há um rei que arma a guerra contra o rei de Israel, e ele começa a projetar: eu vou pegar o rei de Israel em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Mas coisa boa é estar no ambiente profético, porque aquilo que o diabo trabalha como rascunho, porque Deus não trabalha com rascunho, Deus trabalha com projeto, e Deus frustra os planos do diabo, e Deus está dizendo: tudo aquilo que o diabo projetou, eu estou cortando nessa noite, eu estou quebrando nessa noite, eu estou livrando nessa noite. Por quê? Porque Deus ouve aquilo que você não ouve. Deus está presente em reuniões que você está ausente, e Deus está dizendo: eu ouvi tudo aquilo que foi falado e dito contra você, toda a injustiça que foi praticada contra você, e nessa noite está descendo aqui o Jeová Tsidkenu, aquele que é a tua justiça, e dizendo ao teu coração: eu pelejo por você nessa noite. Levante as suas duas mãos lá em cima, se você pode crer. Por isso a Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. Porque a sua verdade é escudo broquel. Por isso não tenho medo do terror da noite, nem da seta que foi de dia, nem da peste que anda na escuridão, e nem da mortandade que assola o meio-dia. Porque Ele me assegura: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você e a sua casa não será atingido. Reaja! Enquanto a sua mão está estendida, obras de macumbaria, feitiçaria, magia negra está sendo quebradas aqui. Deus está dando palavra de ordem ao mundo espiritual aqui nessa noite, aos demônios que agem nessa região. O Senhor está cercando essa cidade, e Deus está repreendendo o espírito de suicídio aqui nessa noite. E assim diz o Senhor: se prepare, porque eu vou fazer algo poderoso acontecer através dessa casa de oração. Ora Maia, Abassuri Micandaramahai, oh. Meu Deus, oh Espírito Santo, Deus está dizendo: eu protejo daquilo que você vê, mas eu estou te guardando daquilo que você não vê. Eu estou sentindo Deus de uma forma tão terrível aqui nessa casa. Deus está dizendo: eu estou desfazendo todas as obras que foram feitas. Eu estou quebrando o mal aqui, e portais que foram abertos no mundo espiritual para ter acesso na vida de alguém, na casa de alguém, que nessa noite eu estou repreendendo. É interessante que quando Jesus acalma a tempestade, Ele se levanta no meio daquela embarcação, e o texto diz em repreender. O termo repreender ali no grego é epitimense, significa amordaçar. É Deus dizendo para os discípulos: vocês não estão vendo apenas um vento, estão vendo apenas uma tempestade, mas atrás do vento tem uma ação orquestrada, demoníaca atuando. Mas hoje eu estou atuando na fonte do problema, porque tem coisas que são físicas, mas tem coisas que são espirituais. E tem gente aqui sendo atacado por obras malignas, obras satânicas, obras demoníacas. Por isso o diabo está lutando contra você. Mas eu sinto aqui nessa noite que as algemas estão sendo quebradas, as correntes estão sendo despedaçadas. Levante as suas mãos ao céu. Eu não vim aqui passear, eu não vim aqui brincar, eu vim aqui ser profeta para essa casa de oração. E é Deus dizendo: durante todo esse ano eu vou caminhar mostrando que
eu sou a tua proteção. Lá fora precisa de guarda-costa, lá fora precisa de contratar alguém para te proteger, mas aqui você sabe, eu guardo a tua entrada, eu guardo a tua saída, eu protejo você de todo o mal. Ei. Meu Deus. Terceiro pedido e terceiro presente. Se o Senhor me der pão para comer, veste para vestir. O que Jacó está falando? Provisão. Há dois termos. O jirê, mas há um termo que eu gosto muito chamado laboche. Repita comigo, laboche. Laboche traz para nós o entendimento do Deus que multiplica o pouco que tem, mas também faz aparecer aonde não tem. Eita. Pastor, eu tenho um pouco, então eu multiplico. Pastor, eu não tenho nada, fique tranquilo. Eu faço aparecer aonde não. Quando você lê o livro do Gênesis, verso 1, Bereshit bara Elohim het harat. Há dois verbos ali, o verbo asa e o verbo bará. O verbo asa é criar a partir de uma matéria-prima existente. O homem, no seu poder criativo, ele só consegue criar a partir de algo já existente. Mas o verbo bará significa trazer à existência aquilo que não. E esse, só Deus tem poder de. Jesus está no deserto. Está onde? Há uma multidão faminta. Ele havia curado, pregado. Mas ele olha para Filipe e diz assim: a gente não pode despedir essa multidão sem comer. Aonde compraremos pão? Qual foi a pergunta? Aonde compraremos pão? Filipe, ousadamente, vai dizer: sua pergunta está equivocada, Senhor. Porque o nosso problema não é geográfico. Nosso problema é financeiro. Que nem que tivéssemos aqui 200 denários, seria suficiente para alimentar essa. Jesus estava fazendo aquela pergunta, verso 4 e 5, de João capítulo 6, para testar Filipe. Porque ele bem sabia o que haveria de fazer. Deus te coloca em algumas situações para testar em quem você está confiando. Se é no seu bolso, se é na sua rede de contato, no seu network, ou você confia nele. Porque o capital da igreja nunca foi euro, nem dólar e nem real. Crente de verdade, ele não fica desesperado olhando a bolsa de valores. Porque o capital da igreja se chama fé. Por isso Paulo diz: nós não andamos por vista, andamos por. Eu piso, ele cria o caminho. Eu ando, ele pavimenta o caminho. Tudo que ele quer que eu acredite que ele é capaz de fazer, aquilo que eu não sou capaz de realizar. E Deus está dizendo para alguém: se prepare, porque você vai experimentar o Deus da provisão. Esse ano que vai entrar, de 2026, vai ser o ano que você vai caminhar debaixo da provisão de Deus. Quantos cestos sobrou ali? 12. Número 12, 12 tribos. Número 12, 12 portas de Jerusalém. Número 12, são 12 meses. Número 12, é uma provisão para cada mês do ano. E Deus está dizendo para alguém: se prepare, porque eu vou te mostrar que você não depende de empresário e nem de patrocinador. Eu sou o dono do ouro e da prata. Não vai faltar o recurso, não vai faltar semente, não vai faltar provisão, porque eu vou te sustentar. Assim diz o Senhor. Levanta as duas mãos aos céus. Eu estou debaixo de uma palavra dizendo: se prepare, porque as paredes vão se alargar. Se prepare, porque esse ano vai ser o ano da expansão. Se prepare, porque eu vou fazer essa igreja multiplicar. Vai atravessar fronteiras, vai atravessar países, vai atravessar continentes. Levante as duas mãos lá em cima, recebe essa palavra.
Assim diz o Senhor: eu sou o Deus dessa casa, e farei milagres acontecer nesse ambiente, e vou mostrar quem eu sou. Eu sou o que sou. E eu serei o que serei. Eu sou o que sou. Eu serei o que serei. Eu sou o que sou. Meu Deus. Oh! Olhe para mim. Escute-me. Talvez o pastor Johnny vai reconhecer ou lembrar. A gente é fruto de oração de muitas senhoras do ciclo de oração. Há uma pastora que dirige o ciclo de oração da sede da Debrai, chamada Nedilva. Um dia ela chegou a mim, filho, disse: filho, se prepare, porque nesse raio aqui, Deus vai dar um lugar para vocês. Eu pagando aluguel, aquela correria, entrava, era um enxuga-gelo. Entrava, pagava, caixa zero. Entrava, pagava, caixa zero. Aquela correria frenética. Mas crendo. Eu juntei aquelas irmãs do coque. Os church acho que não sabem, sabe? Sabe? As canelas de fogo. Tem aqui? E elas me desafiaram: pastor, você tem coragem de dar 7 voltas aqui, como fosse Jericó, no quarteirão? Eu disse: bora. Juntou eu, ela e aquelas irmãzinhas do poder. Durante 7 sexta-feiras nós dávamos uma volta no quarteirão e dava um grito. No 7º dia, naquela semana, apareceu uma placa: vende-se, em um galpão. Eu entrei em contato, e era um português. Oh, meu Deus, que luta foi. Ele queria praticamente à vista. A documentação estava irregular, não dava financiamento. E nós tínhamos o que em caixa? Nada. Só a fé e uma santa fé. Foi 7 meses de negociação. Nada. Mas Deus levantou o profeta e disse: fique tranquilo, eu estou no cenário. Vou permitir algo acontecer. Começamos a negociação em junho. E quando foi em dezembro, o corretor me ligou e disse: você ainda tem interesse? Eu disse: sim. Vamos sentar para uma reunião? Sentei. Ele disse: olha, o dono do galpão sofreu um processo e não tem dinheiro da custas dos honorários do advogado para pagar o processo que ele está. E o pouco que tem, só você tem. E ele está disposto a fazer a negociação. Irmão, com toda a fé, eu dei a santa fé. Aquela semente foi tão poderosa que financiamos em 4 anos o tempo que nós estamos, com anuais absurdas que nem só crente e pastor sabe o que é isso. 50 mil anual e parcelas altíssimas, praticamente quase o triplo do que nós pagávamos de aluguel. Em 4 anos a provisão chegou. Quitamos, compramos nosso espaço. A 80 metros, compramos um terreno. Levantamos um prédio de 4 andares, que vai ser inaugurado aqui agora em dezembro. E agora, recentemente, compramos mais 2 casas atrás da igreja.
Porque o Deus da provisão disse que seria um tempo de expansão. Eu preciso deixar isso nessa casa para dizer para vocês: se prepare, porque vocês vão experimentar coisas tão poderosas na vida ministerial e na vida profissional, na vida espiritual e na vida particular. Aquilo que o Jeová Jireh, o Deus do Laposte, é capaz de fazer sobre a vida de alguém. Você acredita nessa palavra? Então reaja a ela, porque Ele está dizendo: eu vou fazer você entrar em lugares que você nunca imaginou entrar. Eu estou abrindo acessos e portas. Eu estou levantando você para acessar algo incrível. Então se prepare, porque o teu nome vai ser chamado em lugares, em reuniões. Deus está dizendo: se prepare, porque até viagens internacionais você fará. Porque eu estou levando, porque estou criando o caminho. Eu sou o Deus da provisão. Oh. Encerro. Primeiro pedido, presença. Segundo pedido, me ajuda. Segundo pedido, proteção. Terceiro pedido, e quarto, paz. No grego, eirene. No hebraico, shalom. O que é paz? Estado de harmonia e tranquilidade. É engraçado que quando a gente encontra um outro crente, é comum a gente cumprimentar o outro crente como? Como? Pai do Senhor. Só que quando o judeu pega na mão de outro judeu, ele não diz apenas Shalom Adonai. Quando ele aperta a mão e diz Shalom Adonai, ele está dizendo: podemos descansar, porque nós sabemos quem guerreia as nossas. Você está aí ou não? Eu posso ter tranquilidade, eu posso dormir tranquilo, porque eu sei quem está pelejando por isso eu tenho. Aí o salmista do Salmo 3 diz assim: deitei e dormi e acordei, porque o Senhor, ou seja, Ele me dá paz. Olha que interessante. Jesus está indo para a casa de Jairo, sim ou não? Aparece uma mulher, sim ou não? Que decide tocar em Jesus. Você conhece a história. Jesus pergunta: alguém me? O texto diz: ela está atemorizada em falar. Por quê? Ela está dentro do conceito da lei de Vaikra. Levíticos capítulo 15, verso 19, diz que uma pessoa que estava imunda, ou com aquela hemorragia, fluxo de sangue, ela era considerada imunda. Uma pessoa que contaminava tudo aquilo que ela tocasse. Então, dentro desse conceito, ela deveria viver fora da sociedade civil, religiosa e familiar. Então, dentro desse conceito, tudo aquilo que ela tocava, sujava, contaminava. Por isso, quando Jesus pergunta: alguém me tocou? Ela tem medo em falar. Só que aquilo que está nela não suja ele, mas aquilo que está nele vai limpar ela. Vocês estão aí ou não? Então Jesus não tem dificuldade nenhuma de lidar com as nossas sujeiras, porque aquilo que está nela não muda ele, mas aquilo que está nele vai mudar ela. Mas a pergunta foi: alguém? E um dos discípulos vai dizer: Senhor, o Senhor não percebe que a multidão te aperta, te oprime? Ele está falando: esse é o problema, muita gente apertando e pouca gente tocando. Porque quem aperta tira, quem aperta suga, quem aperta extrai, mas quem toca, entrega. Pergunto: você veio apertar ou você veio tocar aqui nessa noite? Porque há uma diferença de níveis de adoração. Pessoas que vieram apertar e outras que vieram tocar. Quando aquela mulher se levanta, Jesus diz assim: filha, vai em paz. Espera aí. Qual é a hora que ela é curada? Quando Jesus fala ou quando ela toca? Então, quando ela toca, ela é curada no corpo. Mas quando ela fala, ela é curada na... Porque não adiantava nada de Jesus curar ela apenas no físico, se não curasse ela nas suas
Por isso Jesus disse a ela: vai em paz, filha, porque a tua fé te... Jesus não está preocupado apenas a curar do lado de fora. Ele quer curar também do lado de... Por isso ele te trouxe aqui para te dizer: hoje eu estou dando para você um período de paz. Atos 12, Tiago foi morto, Pedro foi preso, a igreja foi orar. Pedro estava debaixo de uma sentença de morte, sim ou não? Mas o texto diz que ele foi dormir. Estado de... E quem consegue dormir sabendo que vai morrer hoje? Só aquele que sabe descansar naquele que fez a... Porque se você pegar João capítulo 18, verso 21, Jesus vai dizer a Pedro: Pedro, vai chegar dias que vão te levar para lugares que você não vai querer ir. Jesus estava profetizando que Pedro chegaria na terceira idade. Então Pedro sabia que ele não morreria naquele dia, porque sobre ele havia uma promessa. Permita-me saber, tem alguém nessa noite que tem uma promessa? Pega na mão desse irmão e eu vou liberar uma palavra e a gente já vai adorar o nome de Jesus aqui. Diga: tem promessas vivas aí dentro. Números 23, 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falaria a Deus e não faria? Eu vou mais além. Isaías capítulo 14, versículo 27. Se o Senhor determinou, quem validará? Se a mão dele está estendida, quem pode fazer voltar lá para trás? Só quem tem promessa vai reagir. Isaías capítulo 40, verso 8. Cai a erva, murcha a flor, mas a minha palavra subsiste eternamente. Eu vou mais além. Isaías 55, verso 11. Toda palavra que sai da minha boca não volta vazia, mas antes cumpre o propósito a qual ela foi enviada. Eu vou mais além. Jeremias capítulo 1, verso de número 12. O que é que você vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Vixe bem, porque a minha palavra vai se cumprir. Eu vou mais além. Mateus capítulo 24, verso 35. Passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra não vai passar. Só quem tem promessa. Eu libero essa palavra aqui sobre a tua vida. Ainda este ano, coisas irão se materializar, promessas se cumprirão. Antes do ano virar, a sua vida vai virar. Fique em pé comigo, por favor. Você vai ficar de frente com alguém que está do seu lado. Você vai liberar a palavra sobre ele agora. Só quem tem promessa. Se tiver alguém para cantar, por favor. Você vai orar por essa pessoa. Talvez ela chegou aqui incrédula, cética, não acreditando em mais, em nada. Mas você vai liberar palavras. Enquanto estou pregando aqui, milagres estão acontecendo. Enquanto estou pregando aqui, Jesus está tocando aonde a medicina não é capaz de tocar. Jesus toca no sangue, nos ossos, no nervo, no organismo, nas células. Jesus toca aonde o homem não é capaz de tocar. Eu preciso dizer isso aqui. Passamos um tempo de infertilidade, minha esposa não poderia gerar. E agora tem 3 milagres correndo lá em casa. Porque o Deus que prometeu é o Deus que fez cumprir. E eu libero palavras sobre a tua vida, porque você vai viver um período de milagres. Você vai impor as mãos sobre essa pessoa agora. Por favor, pega na mão dela. Isso. Você vai orar por essa pessoa. Você vai liberar a palavra sobre ela. E depois você vai dar um abraço nela apertada, dizendo a ela: milagres vão acontecer. Vai, ora, abre a tua boca e ora. Bendito seja o teu nome para todos sempre, Jesus. Sua palavra foi liberada neste altar. E ela não volta vazia. Há uma unção profética nessa casa, nesse altar, nessa tribuna aqui nessa noite. E certo que o Senhor está fazendo grandes coisas nesse ambiente. Milagres estão fluindo. Milagres estão tomando forma.
Milagres estão materializando aqui, Senhor. Eu vejo, meus olhos conseguem ver. De kamanturi ova namashai, de kamanturi miova namassuria, de kamanturi miova namahaya. Dá um abraço nesse irmão que está do seu lado e diga: se prepare para um período de milagres, para uma estação de milagres. O inverno já passou, as flores começam a brotar na terra, uma nova estação chegou sobre esta casa. É o tempo de transição. Receba milagres. Dá um abraço nesse irmão aí. A sombra do onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Aquele me livra do laço do passarinheiro e da peste deliciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo dessas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu volverei no céu, filhos e anjos para me guardar. Ele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste deliciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu volverei no céu, filhos e anjos para me guardar. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo eu, no meu coração, vivo só pra ti. Não abro mão dos céus, até diante da morte, prefiro ser fiel. Oh, você pode aplaudir a Jesus. Escute-me. Já vou passar o microfone ao nosso amado pastor. Esse barulho é maravilhoso. Glória. Glória. Eu acredito no poder de um culto. Repito, eu acredito no poder de um culto. Deus é capaz de mobilizar um evento como esse, trazer pessoas queridas, como Manuel, como eu lá de São Paulo, para falar no coração de uma só pessoa. Deus é capaz de fazer um evento como esse, só para falar no coração de uma só pessoa. Jacó estava fugindo, e Deus parou ele. E Deus te fez parar aqui. Jacó não entendia que ele fazia parte de um pacto que Deus tinha feito com alguém. E talvez a sua chegada aqui hoje é fruto da oração de alguém que tem orado tanto por você. E Deus está dizendo: pare de fugir. Hoje eu estou te chamando. Eu te encontrei aqui. Perceba que Jacó, mesmo vivendo e atrapalhado como vivia, Deus desenhou algo lindo para ele. E o que Deus projetou para você é coisa poderosa. E só você pode permitir que aconteça ou não aconteça.
Por isso a Bíblia diz: quando você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. O Espírito Santo está chamando alguém para trilhar um novo caminho. E eu quero perguntar: quem nessa noite quer entregar sua vida a Jesus? Já está vindo aqui uma vida. Isso. Está vindo a segunda pessoa, a terceira pessoa está vindo. Vem chorando. Vem. A quarta pessoa está vindo aqui também. Cadê você que se afastou? Cadê você que se distanciou? Escute-me. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de placa denominacional. Eu estou falando daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus está chamando pessoas hoje aqui para viver uma aliança com Ele. Você que entende que a aliança com o Pai quebrou, por favor, não endureça o coração, venha. O céu tem mais para você. Olha quantas vidas aqui no altar. Escuta, a única coisa que faz festa no céu não é cantor famoso nem pregador famoso. A única coisa que faz o céu ficar em festa é quando alguém se arrepende. E nesses 4 anos de festa, vem filho, vem, está vindo, vem. Deus está marcando esse aniversário com vidas no altar. Esse é o grande avivamento que Deus está produzindo nessa cidade. Olha quantas vidas aqui. O céu está insistindo com mais alguém. É hoje. É hoje, vem. Vem como você está. Vem filha, vem. Está vindo ali mais uma filha. Isso. Vem. Está vindo mais uma filha vindo ali. Vem filha, vem. Vai celebrando, vai cantando, vai adorando. Vem. Olha para mim. Deus não está atrás. Deus não está atrás de pessoas perfeitas. Deus está atrás de corações aqui hoje. Deus está chamando pessoas. Lágrima nos olhos. Jesus está fazendo coisa grande aqui. Talvez você olhe e diz assim: pastor, eu preciso ir na frente? Precisa. E por quê? Paulo vai dizer assim: o seu coração precisa crer, mas a sua boca precisa confessar. E esse confessar é publicamente. Por isso Jesus disse: aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai e dos seus anjos. Por isso vim aqui, é importante. E Jesus não está preocupado com como você chegou, como você está. Venha do jeito que você está mesmo. Cadê você? Tem mais algum filho que hoje quer dar um passo para Jesus? Se tiver, saia do seu lugar. Se junte a outros irmãos aqui. Eu quero orar por você. Tem mais alguém? Tem? Mais um filho, uma filha? Não? Então vamos orar por cada um desses aqui? Isso. Pai, eis aqui os teus filhos que estão diante do teu altar. Fortifica-os, fortaleça-os, sustente cada mão aqui. Não permita eles retroceder nem voltar atrás, mas que a tua bondade e graça possa abraçá-los na noite desse dia. Restaure as alianças e escreva o nome no livro da vida. Eu abençoo a cada um em teu nome, em teu nome, em teu nome. Amém e amém.
Glória a Deus. Filhos queridos, todos vocês que estão aqui na frente, fiquem em pé, por favor. Isso. Olhem para lá. Olhem para frente. Isso. Eu digo para vocês que a família de vocês aumentou. Essa aqui é a família de vocês agora. Aqui estão os seus irmãos que vão ajudar vocês nessa jornada. E que vocês não estão sozinhos. Amada igreja, como vamos recebê-los aqui nessa noite? Todos eles. 1, 2, 3. Quem pode fazer barulho de festa nessa noite, recebendo a todos? Meu pastor. Vem, filho amado.